Amém, amém. Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida neste dia, para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, a segunda parte do capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos juntos entrar na presença do Senhor, pedindo auxílio do Espírito Santo para que Ele venha e nos agasalhe nesta hora e nos abrace, inculcando as suas palavras em nossa mente e escrevendo-as na tábua do nosso coração. Aleluia! Pai, graças te damos por mais esse dia. Obrigada, porque o Senhor tem nos conduzido e tem nos levado à sua presença através do estudo da sua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, e dai-nos as instruções vindas de ti. Apodera-te de nós nesta hora. Dai-nos o seu auxílio em tudo o que formos fazer. O Senhor é um Deus bondoso e grandioso. Em nome de Jesus, cada vida seja abençoada pela sua palavra nesta hora. Seja abençoada pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 1, versículos 19 a 51, na versão Almeida, século 21. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A partir do versículo 29, João Batista anuncia Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E a partir do versículo 35, os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele.
Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. O chamado de Filipe e Natanael a partir do versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Vemos que as boas novas começaram a se espalhar. Primeiro, os 2 discípulos de João, que motivados por ele, seguiam a Cristo. Estes anunciaram a novidade a Pedro. Agora já vemos Filipe, que era da cidade de André e que havia sido encontrado pelo Mestre e chamado por ele: segue-me, espalhando a boa notícia. Achamos. Note que Filipe anuncia ter achado o Messias, quando o texto deixa claro que ele é que foi encontrado pelo Senhor. Podemos até julgar termos encontrado Jesus, mas verdadeiramente ele nos encontrou e nos chamou para segui-lo. De fato, não há como permanecermos calados diante do Evangelho. Quando ele nos alcança, precisamos passar adiante a notícia, precisamos bradar em alto e bom som: achamos. Este é o brado de quem procura algo com muito afinco, algo precioso. Cristo é o maior tesouro. Não foi o peso de seus pecados que conduziu os sacerdotes e os levitas a João Batista, mas antes a curiosidade e o desejo de formar uma opinião. Talvez eles também sentissem alguma ansiedade. Contudo, suas perguntas dão a João a oportunidade de entregar a sua mensagem. Mas não é acerca de si mesmo que ele tem alguma coisa a dizer. Ele é somente uma voz. Ele era um homem enviado por Deus para que testificasse a respeito da luz. Não nos esqueçamos de que todos os redimidos são chamados a dar testemunho da luz, sobretudo ao andar como filhos da luz, como está escrito em Efésios 5, versículo 8. Em si mesmos não são nada, apenas instrumentos das quais Cristo, a luz do mundo, deve ser manifestado. Deus disse de antemão a seu servo como reconhecer aquele que era responsável por anunciar: eis o Cordeiro de Deus. Clamou João quando viu o Senhor Jesus. Deus providenciou para si mesmo um homem para tirar o pecado do mundo. Homem este esperado desde a queda do homem e anunciada pelos profetas, tanto quanto tipificada no Antigo Testamento, como está escrito em Isaías 53 e Êxodo 12, versículo 3.
Que homem cheio de graça e verdade. O Cordeiro de Deus não é outro senão o próprio Filho de Deus. Natanael ouve as boas novas e tem o seu encontro com Cristo. Mas perceba, antes mesmo dele ter visto o Senhor e ter crido, o Senhor Jesus já o conhecera. É assim conosco, antes de declararmos Cristo como Senhor de nossas vidas. Ele já tinha os seus olhos sobre nós. Segue-me. Quando Filipe ficou inflamado com esta única palavra para seguir a Cristo, deduzimos a grandeza da eficácia da palavra de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, todos os nossos sentidos são afetados de tal maneira que não podemos negar. Seguiremos aonde quer que Deus nos chamar. A lei e os profetas, Moisés, na lei ou Pentateuco, nos 5 livros escritos por ele, fala frequentemente do Messias como a semente da mulher, que deveria esmagar a cabeça da serpente, como a semente de Abraão, em que todas as nações deveriam ser abençoadas, e como grande profeta, como para si mesmo, Deus levantaria dentre os filhos de Israel a quem eles deveriam dar ouvidos. E quanto aos profetas, escreveram sobre o nascimento de uma virgem, do lugar do seu nascimento, Belém, dos seus sofrimentos e da glória que deve seguir, de sua ressurreição dos mortos, sua ascensão ao céu e seu lugar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e de muitas coisas relacionadas com sua pessoa, seu ofício e o seu trabalho. Vem e vê. A pregação é o meio ordinário pelo qual o Evangelho é e deve ser exposto. Essa pregação é um convite, é o que chamamos de livre oferta do Evangelho. Entretanto, todos os que são alcançados pelo Senhor, que são fisgados amorosamente pela mensagem do Evangelho, em seguida, têm a constatação da realeza daquele que o chama. Eles são chamados a verem com os olhos do novo homem a grandeza de Deus e de sua obra em Jesus Cristo. Aleluia! Oremos nesta hora sobre esta palavra que o Senhor nos deu neste dia. Nos regozijemos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor que nos alcançou com a sua graça, que Ele nos abençoe, para que, dirigidos pelo seu Santo Espírito, sejamos fiéis em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Que o Senhor nos dê a atenção necessária para testificarmos do seu Evangelho aos perdidos. Que este momento de leitura da sua palavra e de confiada oração ao Senhor seja para o seu louvor e para a nossa edificação. Que o seu Espírito nos ilumine para compreender as sagradas letras e nos leve à santidade de vida em sua presença. Senhor, te louvamos por tua palavra, que uma vez pregada pelo poder do Espírito alcance e transforme os corações dos seus eleitos. Te adoramos porque, sendo alcançados pelo Evangelho, as escamas são retiradas dos nossos olhos e passamos a ver as grandezas do Senhor. Somos capacitados a contemplar as obras das tuas mãos e percebemos o teu amor grandioso. O Evangelho nos transforma e nos torna teus filhos. Agora, Senhor, dá-nos intrepidez para falar do teu grande amor, para anunciarmos as boas novas da salvação àqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. E opera a salvação, Senhor, conforme a tua muita bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha um dia de vitórias, de bênçãos.
regados pelo Espírito Santo que está em você. Em nome de Jesus Cristo, que Jesus te abençoe e te guarde. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Paz, alegria, prosperidade, saúde e bem-estar, a completude de Cristo estão seladas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Obrigada pela sua presença, gratidão por este momento de comunhão na presença do Pai. E não se esqueçam, amanhã estaremos aqui novamente com a leitura do capítulo 2 de João, do Evangelho de João, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e inundem-se da presença dEle, que está conosco, através do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.